sou Luiz Carlos Oliveira Júnior, estudo aqui na USP, faço doutorado aqui. A gente vai, né, como o tema o título do debate anuncia, vou falar dos primeiros filmes do Bresson, né, me concentrar nos primeiros, claro, vou puxar também coisas posteriores, mas vou procurar me concentrar nos primeiros filmes dele para falar de como ele vem desenvolvendo o estilo, primeiros filmes, e de que maneira o Diário de um Padre ele é, de certa forma, a fronteira, né, entre a primeira fase da obra dele e o momento em que ele começa a realmente desenvolver o seu estilo tal qual a gente conhece, né? Porque o Bresson que todo mundo conhece, o Bresson do qual a gente fala, é aquele que já tem um sistema estético consolidado, é algo que vai se dar ao longo dos anos 50. Quando a gente fala em Bresson, a gente pensa num certo tipo de dramaturgia, cujo traço mais marcante é a atuação, é a maneira como ele dirige os seus atores. Acho que esse é o traço estilístico que mais se cita, né? Ao qual mais se faz menção quando o assunto é Bresson. Né? Se você fala de uma dramaturgia bressoniana, automaticamente você está falando daquele estudo, né, de modelos, como ele mesmo sugeria, como ele mesmo se referia aos seus atores, né, dizer que não são atores no sentido clássico, tradicional do termo, e sim modelos no sentido quase que escultural, né, como se o ator fosse um bloco de mármore que você esculpe, que você cisela no intuito de obter, né, aquela fisionomia, aquela forma, né, a dramaturgia específica que ele está buscando ali. E a alusão à escultura é interessante porque esculpir é, de certa forma, tirar da pedra tudo aquilo que não pertence à obra, né? É como se o Davi do Michelangelo já tivesse dentro do bloco de mármore e ele tivesse que libertá-lo lá de dentro, né? Então ele tem que tirar o excesso de matéria que está impedindo a aparição da forma. Então essa ideia da escultura como livrar-se de um excesso, uma redução do material à forma, uma redução do material àquilo que realmente importa para o artista, isso está de total acordo com o projeto estético do Bresson, porque o que ele opera, e que vai se tornar mais claro a partir do Diário de um Padre, é justamente uma redução ao que é o essencial. Existe um texto clássico do André Bazin sobre esse filme, que eu estava até relendo aqui, que é a estilística, acho que o nome é esse, a estilística de Robert Bresson. É isso mesmo, La Stylistique de Robert Bresson, que é um texto enorme do Bazin, onde ele vai lançar algumas pedras fundamentais a respeito da estética bressoniana. Quase, em alguns sentidos, eu diria inclusive que ele é premonitório, porque ele vai fundo em certas características da obra do Bresson que, pelo menos aqui com a distância do tempo, me parecem apenas insinuadas no Diário de um Padre, apenas esboçadas, e o Bazin já faz uma análise bastante interessante, como se aquele traço já tivesse plenamente condensado, aquilo já tivesse realmente se cristalizado na obra do Bresson. No entanto, é algo que está apenas, né, começando. Enfim, é uma característica das pessoas inteligentes não precisar de muitos exemplos, né? Ele vê um pouquinho e ele já sabe exatamente do que se trata aquilo, já faz o diagnóstico perfeito. Mas, como eu estava dizendo, o trabalho é de redução, né? E o Bazin, nesse artigo, que é um artigo centrado no Diário de um Padre, ele vai falar exatamente isso, que é um artigo escrito no momento em que o Bazin está muito preocupado com a questão da adaptação, né? Ele escreve isso logo depois de ter feito um texto famoso, que é o Por um Cinema Impuro, né? Que é o texto onde ele defende a adaptação literária, defende a promiscuidade entre o cinema e as outras artes, em particular
com a literatura, algo que naquele momento ali, final dos anos 40, começo dos anos 50, cria muito prurido no meio intelectual francês, né, um meio muito impregnado por uma certa cultura literária que vem lá do século XVIII, XIX. Ser intelectual na França é ter lido os grandes clássicos, é ter uma relação muito forte com a literatura, e isso automaticamente implica, naquele contexto ali, algumas ressalvas ao cinema, principalmente quando o cinema resolve adaptar as obras literárias, porque ele estaria sempre rebaixando o valor da matéria original, né, da matéria literária original. O Bazin vem para dizer que nem o cinema e muito menos a literatura saem perdendo, né, nesse casamento aí. E o ponto de partida do texto dele vai ser, então, abordar o filme do ponto de vista da adaptação, já que esse filme é adaptado no romance do Georges Bernanos. O que o Bazin vai dizer é que o Bresson não acrescentou nada ao romance. Ele respeitou o romance da mesma forma que ele teria respeitado uma realidade bruta. Ele trata o romance como um fato estético bruto. Isso aqui não é eu não posso pegar essas palavras aqui e transpô-las para a imagem acrescentando uma visão pessoal. Não, elas existem em si. Esse texto aqui, ele cria uma realidade, ele é uma realidade, e essa realidade deve ser respeitada. Então, ele não vai acrescentar nada, não vai acrescentar nenhuma carga expressiva, nenhum excesso estilístico, nenhum amaneiramento. Ele não vai colocar nada disso. Ele vai partir do princípio de que as palavras do Bernanos não são o ponto de largada, eles são o limite. Ele pode, no máximo, chegar até o que o texto já fez. Ele não pode passar dessa linha, né, pegar o texto e levar para um outro lugar. E ele vai pegar, ele não vai fazer uma coisa que é muito comum nas adaptações, que é a condensação. Você pega num romance algo que se desenvolve, digamos assim, ao longo de 20, 30 páginas, ou em termos de capítulos, né, algo que se desenvolve em 2 ou 3 capítulos, e você pega e condensa tudo numa cena. Isso é talvez o procedimento mais comum, mais usual nas adaptações cinematográficas de obras literárias. Até por uma questão pragmática, né, de você ter que fazer aquela história toda caber num filme de 90, 100, 120, 150 minutos que sejam, você tem que condensar a obra. O Bresson vai recusar esse procedimento e vai fazer o contrário, suprimir algumas partes, porque para ele, uma vez que o texto é uma realidade, ele deve ser tratado em blocos. Então, você pode pegar uma parte do livro e colocá-la inteira ali, sem nenhum tipo de supressão ou acréscimo de detalhes, né, de informações. Mas você não pode, por exemplo, juntar uma parte na outra. Então, para ele é melhor simplesmente deixar de filmar, deixar de adaptar uma parte do livro do que alterá-la, misturá-la com uma outra parte. Então, tudo que ele pega do livro, ele pega em bloco. Aquelas partes estão inteiras ali. Isso dá, inclusive, um aspecto ao filme menos narrativo, propriamente dito, do que um filme composto, né, desses grandes blocos de mármore justapostos. Um filme mais que evolui mais por aglomeração de episódios do que por uma retórica que costura todos os episódios de modo a criar, né, o fluxo dramático no sentido mais convencional. O Bazin, no seu catolicismo, vai associar isso à própria narrativa bíblica, né, ao relato evangélico. Que o relato evangélico, tomando, sei lá, um episódio bem comum que todo mundo conhece, a Via Crucis. Né? Você vai numa igreja, como é que a Via Crucis é apresentada? Estações, né? Cada quadro, cada tablô condensa em si ali, né? Encerra em si, melhor dizendo, um episódio. Né? E você tem um intervalo entre um quadro e outro, entre uma estação e outra.
o Bazan, numa leitura eminentemente católica, vai associar então essa forma narrativa do Diário de um Padre ao próprio catolicismo, à própria ideia, né, ao próprio relato evangélico, o que casaria muito bem com o próprio conteúdo, com o próprio tema do filme. Então esse é um primeiro aspecto. Da relação dele com os atores em si, ela meio que acompanha, né, isso que ele faz com o texto do Bernanos. Então, isso chocou muita gente na época, gente inclusive estetas, pessoas ligadas à crítica cinematográfica, ficaram tanto chocadas em ver esses atores o tempo inteiro ali falando, né, com aquele tom, com aquele mesmo tom, aquela monotonia, não no sentido de uma coisa chata, mas no sentido de uma coisa que tem sempre o mesmo tom, que não varia. Inclusive, entre as vozes, as narrações em off do personagem do pároco e os diálogos propriamente ditos, onde um personagem está interagindo com o outro, está dialogando com o outro, você vê que não há uma diferença de tom muito grande. Em certos momentos, inclusive, se o personagem do padre não tiver num ângulo onde dê pra gente ver ele falando, quando ele começa a falar, você fica na dúvida se aquilo é o off ou ele está falando de fato com a pessoa. Até porque a narração em off do filme ela também tem uma particularidade que é como se ela fosse uma narração ao vivo. Né? Ele está comentando aquilo que ele está vivendo naquele momento. Aquilo que a gente está vendo acontecer está já sendo objeto de uma narração interior, de uma descrição interior. O filme joga o tempo inteiro com essa dialética entre a observação exterior de um fato e a interpretação já do ponto de vista subjetivo do personagem que está inserido naquele fato. Essa tensão é algo que eu considero muito interessante nesse filme. Como uma narração em off, ela está ali ao mesmo tempo para ser redundante, para simplesmente reforçar o que você já está vendo naquela cena e, no entanto, por uma sutil variação, por alguns detalhes que se imiscuem nessa narração, você já percebe alguma coisa a mais acontecendo ali. O filme, toda a narrativa desse filme, ela é a descrição de uma vida interior e, mais do que isso, é a descrição de um trajeto, né, de quase que uma catástrofe íntima. Né, alguma coisa que está acontecendo ali na esfera íntima do personagem, que tem contornos trágicos, catastróficos, nessa esfera íntima, né, nesse universo interior do personagem, isso ganha contornos catastróficos, e, no entanto, ali naquela aparência exterior, em tudo aquilo que o filme está filmando ali, de maneira até bastante objetiva, no sentido de realista, né, bruto, né, tratando uma mise-en-scène sem nenhuma grande firula, seca, bastante, uma grande secura do método da técnica de mise-en-scène do Bresson, e essa secura, essa aparência exterior plenamente objetiva, essa sensação de que nada se passa nas aparências, o tempo todo se contradiz com aquela narrativa interior ali do personagem do padre, que está descrevendo um processo de queda. Está descrevendo um processo em que ele está sendo sugado por uma espécie de buraco negro ali. O personagem está literalmente morrendo por dentro. Ele fala assim. Algumas passagens do diário dele, inclusive, me lembraram. Não sei se alguém já chegou a ler alguns trechos do diário do Michelangelo, o arquiteto mesmo, o escultor, que pintou uma coisa ou outra também, mas foi mais escultor e arquiteto. O diário dele, no final da vida, era engraçado, é muito parecido com isso. Ele sofria do estômago também, estava numa crise religiosa, existencial, teológica, filosófica, artística muito grande. E a maneira como ele se refere ao estado físico dele, o corpo definhando, ele diz que ele se sente como se estivesse carregando pedregulhos dentro do estômago, e como se o corpo dele fosse uma mochila de ossos que ele carregasse o tempo todo. Em algum momento isso me lembrou, sempre que eu vejo esse filme eu me lembro desse diário do Michelangelo. Então você tem ali o corpo dele definhando, né, definhando junto com a alma.
ele cada vez menos consegue, né, ele está cada vez menos apegado ao universo da matéria. Ele começa o filme dizendo que ele não consegue comer nada, né? A única coisa que ele consegue comer é pão duro que ele molha no vinho, como se a única coisa que restasse ali fosse o espírito, né? Ele só precisasse alimentar, na verdade, o espírito. O corpo já não, ele já é algo que definhou, né? Já é algo ao qual ele não tem o menor apego. Esse mundo material para ele já não quer dizer muita coisa, né? Resta manter vivo o espírito, e o espírito só precisa do vinho, né? Só precisa aí entra todo um simbolismo aí também de origem no imaginário cristão. E é como se ele, né, o vinho ali, como esse sangue do espírito, precisasse circular dentro dele. E no final do filme, ali, o filme todo acaba sendo um movimento em direção à graça, né? A graça é o grande tema do filme, não à toa a última frase que a gente vê, que a gente ouve, é, é aquela narração, né, contando de que maneira ele morreu e que termina, né, com a frase "tudo é graça", né? Uma frase que, inclusive, uma frase volta e meia citada, uma frase que transcende o próprio contexto do romance ali, é uma frase que evoca, que pode ser citada em diversos contextos, enfim, mas o filme termina com né, com esse axioma, e tudo é graça. Eu não sei se vocês conhecem a Simone Weil, que é uma filósofa francesa, viveu aí na primeira metade do século XX. Ela, apesar de ser judia, ela tinha uma grande admiração pelo catolicismo. Não pela instituição católica, a igreja, isso muito pelo contrário. Mas ela tinha uma grande admiração pela, digamos, pela doutrina, pela filosofia, pela teologia do catolicismo, né, por toda a metafísica católica. E ela tem um texto muito interessante chamado Graça e Gravidade, ou o contrário, Gravidade e Graça, que é um ensaio. Na verdade, ela deixou isso em escritos esparsos antes de morrer, num período em que ela estava trabalhando como lavradora, muito magra, né, o que aproxima do contexto aqui do filme, definhando, se alimentando muito pouco, só comia frutas, bebia água, né, muito fraca, mas trabalhando na lavoura, né, pegando pesado ali, trabalhando com a mão na terra, porque ela acreditava que o excesso do trabalho, o corpo extenuado pelo trabalho físico, ele perde, né, ele chega um momento em que ele se torna, ela diz que o trabalho é a submissão do corpo ao tempo, é o tempo agindo sobre o corpo. Então você está ali 5 horas debaixo do sol trabalhando numa plantação, né, chega um momento em que seu corpo ele está quase que em comunhão com o tempo cósmico, o tempo em absoluto. Então, nesse período ela deixa uns escritos em forma de diário, ou em forma de pensamentos, né, esparsos, que depois foram compilados por um amigo dela num livro ensaio chamado Graça e Gravidade, ou Gravidade e Graça, não lembro o nome agora. E ela tem uma definição de graça muito interessante, porque para ela o movimento rumo à graça, que é esse movimento que a gente vê aqui no filme, ele não é uma elevação, ou seja, ele não consiste em vencer a força da gravidade, em suplantar a gravidade e fazer, né, vencer o peso do corpo e fazer o corpo, né, enfim, não é criar uma força capaz de vencer a gravidade e subir, né? Não é um movimento ascendente que suplanta a gravidade. Ela diz que é justamente o contrário. A graça consiste num movimento descendente que não precisa da ajuda da gravidade. Então é como se você pudesse cair sem o auxílio do peso, sem o auxílio da força da gravidade. Se eu tivesse de fazer uma sinopse do Diário de um Padre, eu colocaria exatamente essa definição da Simone Weil de graça, né, do que é a graça. O filme é isso, é um movimento descendente
ao longo do seu trajeto, ele vai se despindo da gravidade, né? As coisas vão perdendo peso, as coisas vão simplesmente... essa vida interior do personagem, ela vai dominando o filme. Chega um momento em que aquela descrição toda ali, ela parece estar... a própria palavra vai perdendo peso, né? A realidade exterior vai perdendo peso, né? Tudo se resume àquele movimento interior do personagem, que é um movimento rumo à morte. Um movimento rumo à morte, mas a morte como um sentido dessa, né, dessa passagem a enfim, a uma esfera onde a força da gravidade não existe, né, de pura luz. Tanto que o filme termina com aquela imagem abstrata ali, de uma tela branca, com uma cruz no meio, que não chega nem a ser um crucifixo, simplesmente um símbolo, né? A imagem reduzida ao seu valor puramente simbólico, puramente abstrato, né? O filme termina, se fecha com esse movimento de abstração completa. Isso é interessante, porque isso descreve um outro movimento dialético, porque o filme, como ele apresenta ali os seus personagens, os seus cenários, como ele apresenta as suas situações de base ali, o seu espaço, as descrições são todas muito materiais, né? As descrições são todas muito... As imagens do filme, a priori, elas são muito físicas. Quando o Bresson comumente é apontado como uma espécie de asceta da mise-en-scène, né? Um cineasta da transcendência, da ascese, né? Desse movimento... esse movimento de espiritualização das coisas, né? de uma ascese, enfim, das imagens, dos enredos, etc., é interessante você observar que o ponto de partida dele são as imagens no seu sentido mais físico. O parti pris do cinema do Bresson, ele é materialista. É aquela coisa ali ele enfatizando as pegadas das pessoas na lama, né, aquele espaço, aquela ambiência toda ali, aquela atmosfera que ele constrói, né, o frio daquele lugar, aquelas árvores secas ali o tempo todo. Enfim, aquela cena em que a menina joga a bolsa dela na lama e o padre cata. Aquela cena brilhante em que o conde vai levar para ele os coelhos, né, aqueles 2 coelhos que ele caçou ali, para dar de presente para o padre, e aí ele diz que ele deu, né, deu para alguém, porque o estômago dele não suporta a carne, né, ele só se alimenta de vinho e pão. Inclusive o Bazin comenta no texto dele aquela cena ali, porque uma coisa que ele diz também que o Bresson faz, e que aparentemente é paradoxal, é suprimir justamente as passagens do livro que são as mais, digamos assim, cinematográficas. São aquelas passagens que, pelo aspecto visual da descrição do Bernanos, pelo apelo visual que elas tinham, já seria quase que o roteiro pronto, já seria praticamente uma cena escrita para o cinema. Segundo o Bazin, foi justamente desses momentos que o Bresson primeiramente se desfez, ele descartou deliberadamente esses momentos e ficou com aqueles mais eminentemente literários, onde você tem quase o peso da palavra só. A palavra construindo uma realidade. Daí ele dizer que a realidade ao qual o Bresson se reporta é o texto encarado como fato bruto. E aí ele comenta exatamente essa cena dos coelhos, né, e ele transcreve aqui o trecho do livro onde o Bernanos descreve com rigor de detalhes físicos, visuais, concretos, a maneira como os coelhos chegaram. Ele diz que no fundo do saco onde eles estavam havia uma mistura de lama, sangue e pelos. Então uma coisa visualmente muito concreta. E, no entanto, dessas imagens que o Bresson vai tranquilamente se desfazer. Ele vai prescindir dessas imagens e vai preferir trabalhar a questão dessa espécie de fenomenologia da interioridade do personagem. Então, é quase que um documentário,
uma descrição documental de uma realidade subjetiva. Esse eu acho que é o grande paradoxo constitutivo do filme. Né? Você fazer um documentário sobre uma realidade subjetiva, sobre um filme cuja objetividade é filmar de maneira objetiva aquilo que é subjetivo. Isso não é coisa fácil, digamos assim. E tem algo aí, né, que isso se torna tão mais interessante quando ele faz justamente, trabalha a dramaturgia, né, nesse sentido de eliminar a psicologia, eliminar o drama, no sentido convencional, e trabalhar no lugar da psicologia, fisionomia, no lugar do que seria o drama, ele trabalhar com esses blocos, né, e com esses rostos, que são quase que estudos, né, como se fosse um desenho mesmo. Você coloca ali os traços dominantes, as linhas de força dominantes daquele rosto, e você vai trabalhar com elas. Né? É como se ele quisesse fixar aquilo que, num ser, numa pessoa, é o que ela tem de permanente, aquilo é o que ela tem de essencial. Né? Enquanto que o drama, a dramaticidade, ela joga o quê? Ela joga com critérios de temporalidade, joga com critérios de transitoriedade, né? Joga com esses estados provisórios do ator, joga com o momento do ator. Né? Então, a dramatização, ela é essa oscilação, né? Ela é o fluxo dramático, ele é composto desse gráfico de oscilações de momentos do ator. Né? A psicologia dele ali, né, em conflito ou em acordo com as situações dramáticas que se colocam, e você vai pegando vários momentos do ator. Então você tem a euforia, a tristeza, a alegria, a melancolia, enfim. Tudo isso vai se compondo ali. Né? Isso daria, nos padrões convencionais, isso daria uma certa verossimilhança ao personagem. Daria um certo realismo ao personagem. O realismo do Bresson é de outra ordem. Ele vai pegar o corpo e vai tentar pegar desse corpo aquilo que ele é, independente das efemérides, né? Independente do dado efêmero, independente da circunstância volátil, o que aquele corpo é essencialmente, o que aquele rosto exprime na sua essência. E está interessado em fixar o permanente, né? E não em ceder espaço ao que é transitório. Isso vai se tornar uma tônica, é algo que ele vai lapidando cada vez mais a partir desse filme, é algo que ele vai radicalizando ao longo da sua carreira, né? Até chegar, quando vocês forem ver o L'Argent, né, o Dinheiro e o Diabo Provavelmente, que são os filmes já de final da carreira dele, ali você tem a secura no seu limite, você tem o paroxismo de todo esse processo de redução ao essencial. Esse estudo de fisionomias brancas, né? Brancas no sentido de não... né, de uma coisa toda ali, né? Um bloco, os personagens apresentados como um bloco de mármore. Isso vai atingir o seu ápice no Dinheiro. E também a secura narrativa. Ele vai criando, né? O Pickpocket já tem isso também, esse sistema de ligação entre os planos a partir de gestos simples e diretos, crus até. No Pickpocket, aquela coisa né, você ir passando de uma carteira de uma mão para outra, aquilo meio que cria os raccords entre os planos, cria as ligações, as tessituras de montagem entre os planos. No L'Argent tem uma coisa que é muito mais brutal, né? Ali no Pickpocket, essa coisa do dinheiro passando e tal, isso ainda cria um fluxo, né? Cria uma certa continuidade, uma fluidez no processo, né? No processo de narrativização do filme. Quando chega no L'Argent, não, ele cria uma outra, ele substitui essa figura por uma figura muito mais brutal, muito mais violenta, que é aquela daquelas portas, né? Que ficam fechando. Não sei se vocês já viram o filme, mas 90% do filme consiste em portas abrindo ou fechando. E aquilo faz um barulho seco, né?
E o tempo inteiro aquilo tum, 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 né? Como se o filme fosse tivesse essa violência já impregnada na sua própria estrutura, na sua forma narrativa, na sua forma, no seu estilo de mise-en-scène, tudo é muito violento no filme. E aqui a gente vê isso no seu embrião, né? No seu primeiro estágio de desenvolvimento. Um outro aspecto também que eu acho interessante não sei se vocês ficaram, se vocês estavam aqui para a sessão anterior, né, do As Damas do Bosque de Boulogne, que foi o filme que passou antes. Que é um filme que eu gosto bastante e que ele ainda não tem aqui essa. É engraçado porque é um filme de 45, esse é um filme já de 1950. O Bresson não era muito de fazer um filme por ano. Você pegar uma filmografia dele, você vê que existem intervalos às vezes bastante longos, em média uns 4, 5 anos. E de fato muita coisa aconteceu nesses 5 anos, porque As Damas do Bosque de Boulogne é um filme onde a mise-en-scène ela respeita certas regras clássicas, uma mise-en-scène mais pautada por um sistema de dramatização, não é ainda essa desdramatização e despsicologização que a gente vê aqui. Mas lá já tem uma coisa legal, que é um filme que já estabelece, é também uma adaptação, não do Bernanos, mas lá é uma adaptação de um conto do Denis Diderot. E aí entra um aspecto interessante, porque o Diderot, ele é um dos grandes, para não dizer o grande, ideólogo do drama burguês no teatro francês do século XVIII, e que no século XIX iria ser reapropriado no melodrama, enfim. Todas as formas dramáticas que se proliferaram e que geraram toda aquela cena prolífica do teatro popular na França, teatro de boulevard, etc., na França do século XIX, tudo isso tem origem numa certa virada ali do final do século XVIII, que é quando alguns dramaturgos, alguns teóricos, enfim, teatrólogos, entre eles o Diderot como figura de proa, eles vão propor um teatro que vá nos antípodas, que vá na contramão da tragédia classicista que havia sido, a partir do século XVII, havia se tornado o padrão de drama na França, tendo Racine e Corneille como seus grandes expoentes. E a tragédia classicista ela é o modelo teatral que vigora ali na França, inclusive porque ela se adaptava bem ao antigo regime, né? Cenários míticos, enredos situados no alto escalão, digamos assim, da nobreza, da realeza. Tudo isso casava com o espírito do antigo regime. Perto ali da Revolução Burguesa, perto da Revolução Francesa do final do século XVIII, essa forma já começa a entrar um pouco em defasagem com as novas realidades sociais, com as novas realidades sensíveis, né, da população, e já começam a surgir essas teorias que hoje a gente conhece como a teoria do drama burguês, que exigem o quê? Porque a tragédia classicista ela era pautada de uma primazia do texto. O que importava no palco era o valor poético do texto, e não a interpretação visual, e não o gestual do ator. Toda essa ideia da pantomima, etc., isso vai surgir com o teatro do século XIX. Ali na tragédia classicista, o Diderot até tem uma expressão jocosa para se referir a ela, ele diz que as peças precisam parar de ser uma recitação sob 2 lustres, né? Porque a ideia da cenografia, tal como a gente conhece hoje, ela é moderna. A cenografia como uma transcrição visual do texto, como alguma coisa que está ali para participar, para ambientar
o drama é uma concepção moderna, oitocentista. Na tragédia clássica, o cenário ele é reutilizável, os figurinos, tudo isso, as peças reutilizam o mesmo figurino, porque o que importa não é a roupa, não é a ilusão de realidade que você está criando no palco. O que importa é aquele valor elevado que está quase que numa esfera platoniana, né, das ideias em absoluto, que é esse valor poético contido no texto. Então o ator nada mais é que o avatar do texto. Né? Tudo o que importa realmente está nessa esfera superior das ideias do dramaturgo. O Diderot vai vir para quebrar com isso e introduzir mais ação no palco, mais reviravoltas, tramas romanescas, sabe? Essa coisa da reviravolta, do quebrar um pouco a estaticidade da tragédia classicista, que era uma coisa meio escultural mesmo, meio monumental, quebrar essa monumentalidade com um maior naturalismo, com dramas mais centrados na esfera. Começa, né, aquela migração para a psicologia e para a dramatização de situações que condiz, né, com a vida burguesa. São situações familiares, situações de interiores, né? Jogar começa a surgir aí os dramas domésticos. Enfim, trazer o drama para mais perto da vida, assim, da vida das pessoas. Porque a plateia do teatro está mudando também, não é mais a nobreza só que vai ao teatro, são camadas populares que estão indo cada vez mais ao teatro. E é interessante porque se você pegar o filme lá do Bresson em cima do texto do Diderot, ele vai, de certo modo, começar, né, um movimento que depois vai se cristalizar nos outros filmes dele, que é de voltar a uma certa supremacia do texto, né? Que é de pegar o texto e novamente não deixá-lo mais, não dramatizá-lo mais, né? Porque o que o Diderot propunha era justamente que pegar o texto e colocá-lo, torná-lo visceral, né? A interpretação, fazer com que a interpretação do texto fosse mais visceral. O Bresson, de certo modo, a partir de um filme inspirado num conto do Diderot, ele vai começar um movimento de desvisceralizar essa interpretação, né? De criar novamente uma clivagem, descolar o texto da interpretação. Você não interpreta o texto, você não dramatiza o texto, você diz, simplesmente. A palavra é dita, a palavra não é interpretada. E, como eu já havia dito, ele vai radicalizando isso. Chegando nos últimos filmes, isso está num estado ali que é quase... ou você compra aquilo de cara, ou você compra aquilo de primeira, ou então você simplesmente não consegue se conectar com o filme. Você não consegue sintonizar aquela faixa ali em que o filme está operando. Em suma, isso eu acho um dado muito interessante na obra dele desse período aí do começo, que a gente está analisando. É quando ele começa, né, quando ele parte de uma teoria moderna do drama burguês para fazer um movimento que, em certa medida, é paradoxal. Porque ele vai novamente empurrar tudo para um certo... vai devolver a dramaturgia a esse estágio em que a convenção ali naturalista, a interpretação no seu sentido mais visual e a ação do ator como o principal mecanismo persuasivo da peça, do drama, né, isso vai se desfazer. Você vai ter que entrar num outro regime estético. E para finalizar aqui, destacar uma coisa. É interessante, esse filme leva o Bresson, né, para o caminho de uma estilística, né, e eu falo estilística aqui no sentido diferente de simplesmente falar estilo, a preferência pela palavra estilística em detrimento de estilo, é justamente porque, por exemplo, se você pegar outros cineastas, para ficar nos cineastas franceses, Jean Eustache, Maurice Pialat, são cineastas que têm um estilo, mas que não têm uma estilística. Por quê? Porque eles não têm um sistema estético.
Eles não têm o sistema formal que é retomado e depurado de um filme para o outro. O estilo do Pialá, o estilo do Jean Eustache, o estilo do John Cassavetes, ele está onde? Ele está num certo modo de se relacionar com os atores, num certo modo de privilegiar a energia da cena em detrimento, sei lá, da beleza do enquadramento, da plasticidade. Né? O estilo deles é uma certa energia, é uma coisa, é um certo modo de ataque, né? Uma certa maneira de confrontar a realidade e de extrair daquilo, né, o que lhes interessa, que é chegar ali no ponto nevrálgico do ator, criar uma situação no set que desperte ali um estado de ânimo, né, um certo distúrbio dos humores e dos atores ali, e o cara vai lá e capta aquilo, né, como se ele tivesse aquela energia bruta é o que interessa a ele. O Bresson não é assim, não é só uma questão de ter, né, um certo modo de ataque da cena ali, não é só uma sensibilidade na maneira dele lidar com a realidade concreta que ele filma. Ele tem algo mais. Né? Ele tem um tipo de enquadramento, um tipo de profundidade, um tipo de composição. Tem todo um conjunto, né, de unidades formais que ele vai sistematizar, que ele vai retomar filme a filme, sempre no sentido de uma depuração, né, de lapidar aquilo, de tornar aquilo cada vez mais próximo, né, de uma essência. E esse sentido que eu digo que ele tem mais uma estilística, é mais do que um estilo, é um sistema estético. Diferente também do René. Né? O Alain René, ele vai lá e faz um filme, é como se ele esgotasse um pouco aquele projeto formal. E aí quando ele vai para um outro filme, é como se ele partisse do zero. Cada filme pede uma reinvenção do estilo. Não é sistemático. O Bresson é sistemático. Nesse sentido, então, que eu acho que a análise da obra dele, mais do que qualquer outra, ela se presta a uma análise evolutiva. Né? No sentido, assim, a melhor forma de ver a obra do Bresson, de fato, é na ordem em que os filmes foram feitos. Porque aí você percebe essa evolução dessa estilística, desse sistema estético que ele monta e que tem no Diário de um Padre meio que ali o plot point, né? O momento em que isso mostra a sua face com mais clareza e passa a ser desenvolvido mais a fundo. Bom, o que eu tinha para falar basicamente era isso, e o ideal é que vocês agora também falassem alguma coisa e tal. Discordar, que for. Não, Notas do Cinematógrafo, que eu nunca li, inclusive, só li citado, porque são aforismos, né? Se eu não me engano, o livro são só frases soltas, né? Não é um livro de prosa, né? E evidentemente eu já li, porque é muito citado, né? Até porque são aforismos, então volta e meia alguém cita, né? Mas eu nunca peguei para ler o Notas do Cinematógrafo, mas eu tenho a nítida impressão de que esse livro muito atrapalha muito mais do que ajuda os exegetas do Robert Bresson. Eles se apoiam muito nisso. Né? O que é comum em todos os cineastas que deixaram deixaram livros que são declarações de princípios. Né? Todos os cineastas que deixaram o seu manual ali, né? Não é manual, né? Mas enfim, que deixaram, refletiram sobre o seu métier, sobre a sua arte e a sua própria concepção de cinema, eles atrapalham. Não é culpa deles, mas muita gente pega aquilo e fica cotejando o tempo todo, né? A obra com o que o próprio cineasta falou sobre cinema, sobre a obra. Isso acaba virando um muro, né? Isso acaba virando limitador, como você disse. Isso acaba constringindo o debate. Acontece isso com Tarkovsky, com Buñuel, Bergman, muito. Né? Dreyer menos, porque é um livro menos lido. Reflexões sobre o meu métier. Mas, em suma, e quando eu falo nessa estilística, né, no fato do Bresson ter um sistema formal e não ser como um René, que está sempre reinventando, né, cada filme pede uma forma específica, eu não acho que a obra dele vá se afunilando, né, no sentido de que ela vá cada vez mais se restringindo e se
enclausurando, né? Ele não faz algo que você vai ver em outros cineastas, que é tornar a obra dele uma tautologia, né? Uma coisa de que cada filme vem para afirmar o que já é, né? Aquela coisa, é, o meu estilo é esse porque ele já é esse, e aí cada vez mais. E não vai se tornando uma espécie de automaneirismo também, como você vê, por exemplo, em alguns momentos da obra do Antonioni, tipo A Noite, sei lá, um filme que parece que só está ali para reafirmar um estilo, só para dizer, esse aqui é o meu estilo, e eu estou fazendo esse plano aqui é uma assinatura minha do Antonioni, esse plano é Antonioni e tal. Bresson eu nunca vi nenhum filme dele, isso não existe, assim, por mais que seja sistemático. É realmente ele está depurando, é quase obsessivo, sabe? A coisa ali do mais uma vez a metáfora do escultor é válida, sabe? O cara todo dia ele olha ali e fala não, tem ainda que trabalhar. Aí no filme seguinte não, tem que trabalhar ainda, não cheguei lá, sabe? Não cheguei. É interessante que o último filme dele não acaba, né? O Larjão é um filme que não tem crédito, né? Que é um filme interrompido. Não que ele não tenha terminado, não é uma obra inacabada, mas é um filme que não tem crédito. Inclusive me disseram que tem uma cópia aqui, que uma cópia que tem na Cinemateca, ou tinha, enfim. Um amigo meu falou que viu uma vez esse filme na Cinemateca com créditos no final. Aí ele foi perguntar, né, pro projecionista, pô, mas esse filme não tem crédito, esse filme simplesmente, bum, é interrompido. Aí ele, não, é porque muita gente achava que o filme estava cortado, então pra desfazer os mal-entendidos eu acabei enxertando uns créditos que não tem nada a ver, de outra cópia velha que estava aqui, só para o pessoal não vir reclamar comigo depois que eu não projetei o filme inteiro. Então para você ver a coisa... Que é mais um dos choques estéticos do filme, né? O filme é brutal até nisso, ele acaba assim, simplesmente como uma interrupção brusca, abruptamente. Isso é interessante, né? Como se mesmo no último filme ele não acabou ainda, sabe? Se deixasse ele ia lapidar ainda mais essa obra. É, não é uma estilística, né, que se fecha na forma de um funil. Né? Pelo contrário, assim, eu acho que quanto mais radical a obra dele vai se tornando, eu acho que ela vai se tornando melhor. E mais rica, inclusive. Mais ricas até em detalhes mesmo. Né? Não é como se as coisas estivessem escapando, o mundo estivesse escapando a ele, estivesse se enclausurando num universo de autor. Né? Não é. Pelo contrário, assim, acho que ele vai renovando o seu diálogo com o mundo de filme a filme. Os filmes que eu mais gosto do Bresson, pra mim, ele vai não crescendo. Os últimos filmes dele, pra mim, são acachapantes, são os grandes filmes dele. Eu gosto muito do início da obra dele. Principalmente do Damas do Bosque de Boulogne. O Damas do Bosque de Boulogne é interessante porque ele é também, se você for ver, tem ali já a fagulha dessa catástrofe interior. Ele é a história de uma mulher ressentida, né, que está consumida pela amargura, por uma espécie de úlcera sentimental, por ter sido largada pelo marido, ter sido desprezada, né, e ela come aquela vingança ali, né, come aquele prato frio, ela prepara, arma todo aquele esquema ali para envolvê-lo com uma dançarina de cabaré, para que ele se apaixone por ela, case com ela e seja humilhado, né? Ele seja ridicularizado por todo mundo, porque todo mundo vai saber que ele é uma dançarina de cabaré, menos ele. Então é toda essa arquitetura de um plano feito de um ponto de vista de um ressentimento para aprisionar aquele personagem ali dentro de uma catástrofe íntima, né? Para devolver a ele um sentimento de quebra interior, de desmantelamento psicológico e afetivo. O troco da personagem vai ser esse. Aí ela arma aquilo tudo, só que o filme acaba no momento em que ele percebe, né, a armadilha em que ele caiu, e ele se desfacela, mas aí ele vai lá e tem um final até... não sei se otimista, mas pelo menos um final que já é também um final, né, de uma certa tentativa de vislumbrar a graça, né? Quando ele chega lá, aqueles dois personagens caídos, né, decaídos, e eles se juntam ali, Bresson joga uma luz muito bonita no rosto da atriz ali, porque tem isso na dramaturgia dele, né, que vai ficando cada vez mais forte, né? Chega um momento que
quando ele limpa o filme da expressão, os filmes dele vão se tornando cada vez menos expressivos, né? As composições, os quadros, eles não jogam no claro escuro, sabe? Você não tem detalhes de cenário exprimindo um simbolismo acentuado. As coisas não são barrocas, é o anti-barroco, né? Ele vem e é o anti-expressionista, ele vai em cada vez mais, né? O quadro tem que ser cada vez mais destituído, né? Subtraído, é uma estética de subtração. Assim como ele está subtraindo do ator os seus maneirismos, né? As suas dramatizações, as suas afetações, né? Os traços psicológicos tal, ele faz isso no sentido da própria composição do quadro. O quadro é bruto. Ele é aquele fragmento de mundo destituído de qualquer a mais, de qualquer mais-valia estética. Está tudo ali, né, na sua secura absoluta. É como se ele quer chegar ali naquele momento em que não tem nada atrapalhando aquela fagulha que vai surgir ali, sabe? Justamente pelo ator não estar trazendo, não está exprimindo explicitamente nenhuma emoção, é como se você limpasse o caminho, você se desvencilha dos excessos para você chegar ali naquela fagulha interior. É uma interiorização do drama mesmo, né? O que você tem para ver é algo que está acontecendo ali dentro né? Está acontecendo dentro do rosto do ator, está ali concentrado, né, naquele rosto ali. Você precisa ver aquilo brilhar em algum momento, no meio do plano aquilo vai brilhar. Você precisa ver aquilo. É muito sutil a coisa, né? Não é, por isso que assim, não é um trabalho de redução, mas é uma redução necessária para que você descubra esse algo, né? Esse algo, essa coisa especial que vai acontecer ali e que não aconteceria se você mantivesse o turbilhão de emoções, né? Se você deixasse todo o fluxo de sentimentos dominar o ator naquela cena, se ele trabalhasse, né, com as regras stanislavskianas, né, de trazer o passado para o presente, de trazer ali a emoção para um registro dramático, que não precisa nem ser melodramático, né? Aquilo ia impedir que você visse essa coisa que está vindo lá de dentro e que vai aparecer ali em algum momento. É só você ter planejado, né? Você ter criado as condições ideais, as condições propícias a essa aparição. Né? Nesse sentido que ele é uma seta. Né? E a partir dessa fisicalidade absoluta do corpo, do rosto, o rosto reduzido a uma epiderme mesmo, uma máscara de carne, se a gente pode assim dizer. Ele, uma vez reduzido essa fisicalidade, ele vai deixar aparecer alguma parte ali do espírito, né? Alguma coisa ali vai palpitar na imagem. Então, eu acho que a catástrofe íntima ela é o parte pris do filme, entende? Ela é o ponto de partida. É o ponto de partida, mas como eu falei lá no início, o movimento do filme é um movimento rumo à graça no sentido da Simone Weil, né? É quando você consegue cair sem a ajuda da gravidade, que é o que eu acho que o que ele descobre. É a imersão na luz. É como, justamente, você vai estar a matéria chega um momento que ela não importa mais. Ele se desfez dela. A certeza do personagem é a certeza de que ele não pertence mais a esse mundo. Essa certeza ela vai se tornando cada vez mais clara, né? O caminho dele nesse sentido, o percurso da transformação do personagem, ele é muito claro. Ele vai convicto, né, nesse caminho. Mas tem um lado de danação, eu acho. Tem um lado de perdição ali, né? Quando ele encontra aquele amigo dele, quase no final do filme, né? E que o amigo dele diz que abandonou o ofício religioso, abandonou o clero, porque aquilo estava atrapalhando as convicções intelectuais dele, né? A vida intelectual dele estava em conflito com aquilo. E aí o pároco fala que ele preferia abdicar da vocação em nome do amor de uma mulher do que em nome de uma convicção intelectual. E ele está sofrendo ainda, ele está quase... Ele não para de sofrer em momento algum, entende? Ele só para de sofrer quando ele morre. Quando ele... Não, mas no meu momento eu acho que
Ah, sim, o espelhamento. O- sim, a graça é a libertação completa. Né? Ela é o, o movimento enfim, é, isso vem do cristianismo mesmo. É, não, é verdade, é um paralelismo interessante mesmo. Né? Principalmente o tormento da dançarina, né? Eu acho que de certa maneira se espelha no tormento do pároco desse filme, né? É, ele fala em vários momentos do Diário de um Padre, ele fala, né, como se ele carregasse um segredo, né? Ele carrega um tormento ali, um peso do qual ele precisa se desfazer, que é um pouco o drama da personagem das damas da dançarina de cabaré lá. A partir do momento em que ela é enredada em toda aquela trama ali, é como se algo supostamente que viesse para sua salvação, né, e a mãe aí funciona como a mediadora disso, porque a mãe ajuda a fazê-la prisioneira daquela mentira, aquilo que na verdade veio para salvá-la, libertá-la, aquilo é a maior prisão que ela já conheceu, né? O filme é muito angustiante nesse sentido. A cenografia do filme é muito boa. Eu acho, assim, no limite da crueldade, aquela cena em que elas chegam no apartamento onde elas vão morar, assim, e que elas olham ao redor. A mãe fala, olha, tem um piano, né? Tipo, que legal, né? O lugar não é tão ruim assim. E aí ela até ironiza, né? Ela vai pra janela, aí a mãe fala, e dá vista, né, pra praça não sei o quê, pro bosque, sei lá. Ela falou, mas será que que a gente é permitido a gente olhar pela janela? Porque a mulher havia imposto uma série de restrições, né, de regras, não, você vai ter que deixar de ser dançarina, vocês vão ter que ficar sem fazer, não podem fazer amizade, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que viver meio anônimas e solitárias aí, prisioneiras quase, né? E ela ironiza um pouco, né? Mas será que a gente pode olhar pela janela ou isso faz parte das proibições também? Sem dúvida. Não, o filme é verdade, isso é uma coisa que eu ia falar, acabei esquecendo. Eu acho o filme cria um clima incômodo, né? Um clima desagradável, que entrando também um pouco aquela construção de atmosfera dos primeiros minutos do filme, ali, ela vai toda nesse sentido, sabe, aquele lamaçal todo, nada daquilo é gratuito, né? Todo o trabalho com o espaço natural, com os cenários naturais e com os interiores também, vai nesse sentido de você é, tem um desconforto ali, tem um desconforto no sentido físico mesmo, entende? Você tá naquele lugar frio ali, com aquela cena em que ele lava, quando ele desmaia na lama, que ele vomita sangue, e depois tem a cena dele lavando a roupa, né, que ele diz que a roupa estava dura de tanta lama que ela acumulou. Né? Chega você sente na pele né, aquele desconforto ali daquele ambiente. O mundo externo ele faz pressão sobre, né, o indivíduo e aqui a gente vê as consequências a gente vê e ouve as consequências daquilo dentro dele. Isso que eu acho interessante no filme, esse movimento dessas forças convergindo, né, para uma consciência atormentada. Ele é a consciência atormentada por excelência. Né, da mesma forma que, né, como eu estava dizendo aqui, é, ele interioriza no ator a emoção, né? Aquilo que numa cartilha de Derrotiana enfim, numa cartilha da dramaturgia em vigor em geral no próprio cinema, aquilo que deveria estar ali a todo momento sendo exteriorizado, né? Ele vai sugar aquilo para dentro do ator, né? Aquilo vai ficar ali como uma fagulha que você sente volta e meia, né? Num detalhe do ator ali, um detalhe da expressão do ator que de repente aparece. Da mesma forma, o filme como um todo, a narrativa como um todo, ela é sugada, né, por uma interioridade. E o que você vê ali na superfície da imagem, nesse mundo das aparências ali, são essas tensões de superfície, mas que estão. Né, não são elas que estão construindo o drama. Elas estão simplesmente criando as forças, criando a tensão que vai se conflagrar dentro do indivíduo. Bom, o Bresson é um pessimista, né? Ele
E isso vai ficando muito claro né, ao longo da obra dele, assim, o mundo é um negócio complicado, né? O mundo e isso passa por uma questão moral, é uma questão de uma certa, é, digamos que uma moralidade reinante que é como se as pessoas. Bresson é daquele cineasta assim que as escolhas morais elas todas determinam consequências e existe sempre esse peso muito grande nos filmes dele, nessa força da gravidade aí atuando e tal. E o mundo que ele vê, né, que isso vai ficando muito claro no Larjan, ele está estruturado, a sociedade, enfim, está estruturada de uma maneira que ela basicamente obriga a violência. Ela obriga as pessoas a serem atormentadas e as forças recaírem sobre os indivíduos e basicamente causarem esse tipo de destruição interior que a gente está vendo aqui. Isso passa muito por toda essa hipocrisia reinante, essa moralidade decaída. Aqui fica fácil ver porque é um microcosmo, né? Ele pega uma microcomunidade e trabalha tudo isso dentro desse universo menor, onde as coisas afloram com mais facilidade. Esses moralismos soam mais nitidamente, né, dentro de uma comunidade pequena e fechada. Mas isso é algo que ele vai extrapolar para tem todo um mal-estar da civilização o tempo todo operando aí, né? No Damas de Bois de Boulogne, ele vai trabalhar isso no nível da família, né? Aqui ele vai trabalhar no nível da família, da igreja. Você vê que ele vai ampliando o escopo, vai ampliando o espectro. No dinheiro ele trabalha isso no nível da estrutura que subjaz ao nosso, sabe, a nossa sociedade, a nossa civilização. O dinheiro como a metonímia disso, né? Aquele dinheiro que passa de mão em mão ali, como quem, né, a mecânica, né, como o grande motor de todo esse mal que está feito, né? O Sérgio Daney tem uma frase muito boa na crítica dele de Larjan, que é o mal passa. Essa ideia de que esse fluxo, assim como o dinheiro que passa de mão em mão, o mal passa. Então você criou uma sociedade onde o mal está entranhado ali e ele é contagioso, sabe? Então se você entra em contato com o mal, você adquire o mal e você transmite o mal. Uma visão bastante forte, né? Sim, acho que sim, né? Mais de um, assim, tem uma meia dúzia aí. Lembrar, sei lá, tem o Jane Green, que o Pedro até está estudando aqui, que claramente, né, sobretudo do ponto de vista da dramaturgia ali, né, do trabalho com os atores, pega um pouco dessas fisionomias neutras aí do Bresson. Agora, preciso sempre tomar cuidado porque nem toda sobriedade dramatúrgica é bressoniana, né? Eu acho que às vezes existe um uso meio inflacionista assim do que seria, né, um traço bressoniano, né? Qualquer pessoa recitando um texto sobriamente já vira bressoniano. Nem sempre, né? Tem cineasta que não sei, tem pensar aqui outros cineastas eminentes. O próprio Straub, né? Embora ele também tenha o sistema estético dele, pessoal, as convicções pessoais dele, vindo de outras referências e tal, acho que passa em algum momento por Bresson também. Se for ver o Straub, Pedro Costa, via Straub. E tem os falsos bressonianos, tipo Bruno Dumont, por exemplo, né? Acho que não... Porque o Bresson, pra mim, ele tem uma coisa, assim, ele filma tudo. Ele não tem uma hierarquia. Ele não estabelece uma escala de hierarquia. Se ele for filmar um close de um ator ou uma pedra, assim, é o mesmo olhar. É a mesma energia que está ali. Ele trata, sabe, não existe uma hierarquia entre a figura humana e a paisagem, entre
o mundo orgânico e o mundo mineral, inorgânico. É tudo. Ele filma um rádio de pilha, você vê que aquele rádio de pilha é um ser vivo, entende? Ele filma os seres humanos, aqueles seres humanos são uma pedra. Então, a coisa meio que, né, e tudo é vivo, na verdade, sabe? As coisas, nada tá morto, né? Ele não aproxima o homem do reino mineral, né, morto. Não, ele aproxima o reino mineral do homem. Então as coisas todas são vivas. Sei lá, Bruno Dumont, acho que ele filma um mundo morto, sabe? Um mundo gangrenado e onde as coisas não pulsam mais vida. Então, nesse sentido, acho que é o oposto, o anti-Bresson. Mas só porque filma de uma jovens cabisbaixos, tal, geralmente é associado ao Bresson. E tem um certo sentido de ascese, né? A transcendência a partir dessa imantação, né? Se incrustar no mundo físico para, a partir da matéria, transcender. Sei lá, vejo isso de uma maneira não muito interessante no Bruno Dumont, talvez no primeiro filme e tal, mas depois. O que mais tem de cineasta bressoniano aí? Me ajudem aí, vocês não lembram não de um que seja. Qual? Qual cineasta? O Wes Anderson, né? Olha, isso aí eu nunca tinha pensado, não. Tem a coisa do próprio Bill Murray, né? Que a atuação do Bill Murray vai na linha de um tipo de comediante americano, né? Que é o. Como é que chama lá? A face neutra, né? É a tradição Buster Keaton, né? Sempre aquele rosto blasé, meio neutro, meio nonchalant, assim, né? O mundo tá acabando aí do meu lado, eu não tô nem aí, tô tomando minha cerveja aqui, dane-se. Então, não sei, talvez vá por aí, né? Mas, nossa, Wes Anderson Bresson, essa aí foi. Não sei, né? Filme. Wes Anderson tem muito frufru estético pra ser bressoniano, né? É, a ver. Precisaria rever os Wes Anderson. Tem cineasta bressoniano que não falta, é que eu tô esquecendo agora. Kaurismäki, Wack, né? Kaurismäki, sem dúvida. Né? Inclusive os primeiros filmes do Kaurismäki parecem meio cinema mudo, assim, um pouco na pilha dos filmes mais silenciosos do Bresson, aquele Utah, aquele não sei o que da fábrica da caixa de fósforo, a mulher da fábrica da caixa de fósforos. Tem realmente uma coisa bressoniana, verdade. Tem mais por aí, né? O que não falta é gente emulando Bresson, a maioria mal. Acho que os melhores a gente lembrou aqui, né? Eugene Green. Então é isso aí, gente. Obrigado aí pela audiência e boa noite.